Irmãos, tem coisa, Deus está mandando eu dizer isso aqui. Tem coisa que só o remédio vai te ajudar, mas tem coisa que só a oração vai fazer. Tem coisa que realmente um amor pode fazer por você, um relacionamento novo guiado por Deus, né? Mas tem coisa que relacionamento nenhum pode fazer. Tem coisa que é só oração. E me parece que nessa tarde o Espírito Santo está aqui para nos recordar, a começar por mim, que devemos orar mais. Devemos orar mais. Você tem que identificar que tem alguma coisa errada quando você não consegue ficar nem 2 minutos de olhos fechados. Identificar em você. Dizer, rapaz, tem alguma coisa errada comigo, porque eu sou crente. A oração não deveria ser uma coisa incômoda, estranha para mim. Mas a verdade é que quando eu oro, eu já começo a me balançar. Quando eu oro, eu já começo a abrir os olhos. Então é olhar para si mesmo e dizer, tem alguma coisa errada comigo. E o Espírito Santo que convence a gente, está aqui cooperando com a gente. Tem coisa que não é o curso, não é a carteira de habilitação. Jesus está falando na simplicidade aqui com alguém. Ele está dizendo, não é que você não tem família, não é que você não tem amigos, não é que a terapia não ajuda, mas é que você está empurrando para si e para os outros algumas coisas que só a oração sempre fez. Você está empurrando para si e para os outros algumas coisas que só a oração sempre fez. Volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Meu Deus. Ai, Camila, cale a boca e pregue logo. Eu já estou ministrando, rapaz. E aqui quem ministra não é o sermão, é o Espírito Santo. E Ele está dizendo com muito carinho, volte a orar. Volte a orar. Pode vir. Volte a orar. Meu Deus, o que é isso? Volte a orar. Que dificuldade para jejuar, gente. A gente consegue maratonar uma série inteira na internet, na TV, a gente consegue. Eu não estou aqui para apontar pecados dos quais eu também cometo, falhas das quais eu também erro. Só que alguém tem que tomar consciência disso. E eu não tenho vergonha de que isso seja tomado. E eu digo a você, a primeira maneira para começar a resolver é se conscientizando disso. E a gente está querendo colocar mentoria onde só cabe oração. A gente está querendo colocar palavra motivacional aonde só cabe oração. E aí você não entende, eu não entendo. Por que que toma a ceia? Por que que vem no culto? Por que que investe na conferência? Mas depois de 7 dias, aquela vibe passa, aquela sensação passa, e aí a tristeza volta e o ano se repete. E por que que isso acontece? Porque você acha que a mudança está na revelação de uma palavra que eu, pastor Júnior Trovão e mais algum príncipe do eterno vai trazer. Irmãos, a palavra tem poder, mas existem coisas das quais não podem ser negligenciadas, e a disciplina espiritual é uma delas. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, pode jejuar, pode vir a eventos, se você não voltar a falar comigo na primeira pessoa, você só vai me sentir quando eu passar pelos outros, você só vai me sentir quando eu usar os outros. Você vai depender de mensagem do YouTube a vida inteira, vai depender de livro para não cair, vai depender de hino atrás de hino para não desviar. E estas coisas não deveriam ser para segurarem a sua fé, elas deveriam ser para promoverem a sua fé, para aquecerem a sua fé. Mas você depende disso no devocional, porque se eu não pregar no YouTube,
de terceirizar meu relacionamento com você. Vai ler a Bíblia, vai orar, volte a orar. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está dizendo: volte a orar. A culpa te tira desse lugar. O medo te tira desse lugar. Camila, eu já estou habituado há tanto tempo assim que eu te confesso que quando eu dobro o joelho, eu nem tenho palavra para falar com Deus. Eu fico sem graça, sabe? Parece que só está eu ali e Deus não está comigo. Deus está falando com alguém aqui. Não está comigo, sabe? Eu não consigo desenvolver relacionamento. Porque você só busca Deus quando precisa. Logo, a motivação da sua busca se tornou necessidade. Então, quando você não está precisando de nada e está tudo bem como está agora, por exemplo, você está bem agora, você está num ambiente de fé, de adoração agora, e aí num ambiente desse, orar se torna um desafio, porque você habituou-se a relacionar-se com Deus baseado em necessidade. Eu percebo que o próprio Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas nunca alguém que se relaciona a Deus como um pai seria como filho expulso do lugar da eternidade celestial. Não, você não entendeu. Todas as vezes que você só se encontra com Deus no reconhecimento de que Ele é poderoso para fazer e te dar coisas das quais a única motivação para buscá-lo é precisar delas, você só conhece o Senhor. E é por isso que falta conteúdo na tua oração e na tua vida devocional. Por quê? Porque você não se relaciona com Deus a despeito de necessidades da sua vontade. Então, quando você fecha os olhos, se for para sentir só Deus e não tiver nenhuma demanda para pedir alguma coisa para Ele, você não consegue desenvolver fala de oração, não consegue desenvolver contexto de oração. Por quê? Porque Deus e o lugar secreto se tornou para alguém um lugar de necessidades a serem atendidas. Mas hoje aqui, enquanto nós orávamos, eu via dois espíritos, um de inquietação. Qual que é o de inquietação? E eu estou falando isso aqui com muita leveza, com muito carinho. E eu não estou falando de ninguém não, estou falando de nós. Aqui não tem eu, não tem você, aqui tem nós. Se quem está orando no microfone começa a orar, a sensação que dá é que tem que parar logo de orar, porque se for chamado para pregar, tem que pregar logo. Ou, às vezes no mundo espiritual, a ideia de que está enfadando as pessoas. Que raio de contexto é esse? Que num ambiente onde nós somos crentes e espirituais, a oração se torna ferramenta de inquietação. Tem como isso, gente? Não tem como. Então, vez ou outra, eu sinto um espírito de inquietação querendo nos afrontar no lugar da oração. É você dobrar o joelho e você tem tempo para tudo. Se eu for baixar o tempo de uso do meu iPhone, se eu for baixar o tempo de uso do seu iPhone, do seu Android, do seu telefone, ele vai mostrar aí 8 horas de uso por dia, 6, quem usa pouco tem 4 horas de uso por dia, quem usa pouco. E a gente dizendo que não dá tempo. E a gente o tempo todo na hora da oração querendo fazer uma devocional de 5 minutos, achando que aquilo é o suficiente para todas as horas do dia. Depois não entende por que não rompe com a tristeza da alma. É porque o buraco dessa tristeza o Rivotril não tira. Só o lugar do encontro com Deus tira. O lugar de quem o conhece, de quem sabe aonde Ele está e de quem precisa ir ali procurá-lo. Em noites como essa, na condição de pregador, às vezes há sobre nós uma grande expectativa, uma boa palavra, uma grande mensagem, mas com todo carinho, irmãos, eu estou muito desprendida nessa noite, eu ainda nem consegui ler o texto, mas o que o Espírito Santo diz para mim é: do que adianta uma grande revelação a ser compreendida sem a experiência de como ela é vivida? E ela é vivida no lugar da oração. Eu tenho um chamado, você tem outro.
outro. Vai vir alguém aqui prega, alguém canta, o outro intercede. Você cuida de um departamento, vai ver você ainda está ajudando na sua igreja, tentando descobrir qual é a vocação principal do seu chamado. Mas guarde uma coisa: independente da unção que sua vida carrega, independente da unção que minha vida carrega, há um caminho que é igual para todos, e este caminho é o lugar da oração. O Espírito está dizendo: uma geração forte é uma geração que ora. Se você tem 8 horas de uso na internet e não tem nenhuma hora de devocional por dia, pode botar quantas camisas quiser, você não pertence a essa geração. Esta geração não é a geração de iPhone, é a geração que ora, a geração que vai mudar a história dos nossos anos. É a geração que ora, é a geração que ora. Irmãos, pode ser o melhor pregador do mundo, pode estar em tudo que é cartaz, evento e etc. O caminho é igual para todos. Naquele dia, não é sobre quem prega, nem sobre quem canta, mas sobre quem falava com ele. Já há algum tempo eu tenho adotado uma filosofia de fala, para tentar comunicar algo, porque eu percebia uma coisa na condição de pregadora: enquanto ministrava a palavra, os olhares estavam atentos, mas quando eu colocava a igreja de pé para orar, as pessoas ficavam dispersas. Ou mesmo se eu as deixasse sentada para orarmos, você percebia que uma distração tomava conta do ambiente, maior do que o nível de atenção que tinha na palavra. E então um dia o Espírito Santo falou comigo: diga ao meu povo que tão importante quanto falar de mim é falar comigo. Vamos falar a verdade, gente? A gente fala dos nossos problemas uns para os outros, mas não fala com Deus sobre eles. Falamos de Deus o dia inteiro. É difícil aqui, apontar um crente que não fale de Deus, até quase que involuntariamente ao longo do seu dia. Tudo é Deus. Se é alguma coisa que deu errado, está repreendido em nome de Jesus. Se é alguém vindo, vem com Deus. Se é alguém indo, vai com Deus. Deus está na nossa boca o tempo todo. Me tirou a verdade, gente? Nosso linguajar é crentez. É quase um dialeto. Tem gente que nem entende. Às vezes a gente está num ambiente um pouco mais secularizado, alguém fala alguma coisa, a gente está repreendido. É da gente isso. Então veja, não temos dificuldade de falar de Deus. Completa para mim, para eu ter certeza que você está ouvindo o que eu estou falando. Nós não temos dificuldade de falar de... Vamos lá? Não temos dificuldade de falar. Quantos pregadores falam de Deus o dia inteiro? Quantas vezes eu ministrei aqui em um lugar, ministrei ali em outro lugar, ministrei ali em outro lugar, e chegando em casa às vezes, devastada pelo cansaço, falei dele o dia inteiro e fui dormir sem falar com ele. Isto é uma incoerência que não pode fingir que está passando desapercebida. Vamos à igreja, abrimos a Bíblia, ouvimos a palavra, mas ao chegar em casa, não falamos com Ele. Pregamos sermões de 1 hora, conversamos com pessoas sobre conferências, fazemos reuniões de horas e horas, e depois damos 10 minutos de devocional, e não entendemos porque a alma está afogada em enfermidade. O ímpio prospera em seu caminho porque nunca conheceu ao Senhor. Mas um crente que já viu Deus uma vez, que já se aproximou de Deus uma vez, não conseguirá mais viver 100% realizado, sem se relacionar com esse Deus de maneira direta, pessoal e intransferível. Que incoerência é essa? Até quando vamos falar de Deus sem falar com Ele? Vamos pregar sobre Ele sem falar com Ele?
Certa feita eu me lembro de um dia de muita angústia, onde eu me sentia muito culpada por não estar com a minha vida devocional em dia. E talvez isso seja comum para alguém que não vive disso, mas eu vivo do altar e para o altar. Então para mim essa culpa é como uma bigorna que me esmaga a alma, e como um pecado de lepra que, se Deus não curar, não pode ser retirado. E num dia, estando assim, eu me lembro que eu disse: Senhor, me guarde da desgraça que seria viver do teu nome sem falar contigo. Me leva antes. Isso tem alguns anos, e eu me lembro de ter orado assim, porque não tem desgraça pior do que essa, de pertencer a um meio sem ter senso de pertencimento pelo qual o meio se move. Deus. Eu não posso só sentir Deus quando alguém que eu gosto prega. Eu não posso só sentir Deus quando um hino que canta me toca e me emociona. O Senhor era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E cada um teve a sua experiência com Deus, para em algum momento poder abençoar os seus filhos e dizer: Ele é o meu Deus. E Deus está nos reunindo nesse encontro nesta tarde, e Ele está dizendo: eu também quero ser o seu Deus. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus pais. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus avós. Eu não quero ser a vida inteira somente o Deus dos teus pastores. Você só é curado quando o pastor impõe a mão em você. Você só recebe uma revelação se um profeta visitar você. Você só caminha por direção se alguém tiver um sonho e discernir o sonho que você sonhou. Por quê? Porque falamos de Deus e não falamos mais com Deus. Eu sei que você esperava uma mensagem diferente. Eu confesso que eu também. Mas tudo muda quando a gente ora mais um pouco. Catuca teu irmão aí, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso nessa tarde. E diga assim para ele ou para ela: diga: o problema foi orar. Porque quando ora tudo muda. Deus muda cenário, muda palavra, muda contexto, porque o mundo espiritual é dinâmico. Tem gente aqui que já sabe a resposta. Você já sabe a resposta e não quer orar justamente por isso. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: ora que eu mudo tudo. Ora que tudo mudará. Tem que orar. Não é o que você queria ouvir, também não era o que eu queria pregar, mas tem que orar. Meu Deus do céu, não tem caminho novo. O caminho é o mesmo. Você tem que voltar a orar. Eu não sei para quem, mas o Espírito Santo está dizendo a alguém: lembra quando 2 horas para você pareciam 20 minutos? E alguém pensa que deixar de orar é porque deixou de ser menino. Se tem uma coisa que a oração traz, irmãos, é maturidade. Então não use a sua dificuldade em romper em oração sobre a justificativa de que você cresceu. Porque crescer diante dos homens e não crescer diante de Deus é continuar pequeno. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Volte a ler a Bíblia. Volte a andar com a Bíblia. Irmão, com todo respeito, eu também leio a Bíblia no telefone. Só que o telefone tem a Bíblia, mas ele não é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Volte a andar com a Bíblia. Existem países que pagariam preços como pagam, preço de sangue, só para botar nas mãos esse livro que a gente tem. Só de um crente sair de casa com a Bíblia, ele já está fazendo o protesto silencioso de maior barulho que esse mundo já viu. Bem-aventurado é o homem e a mulher que pode sair de casa carregando a Bíblia. Ainda tem mais dias amanhã
Mostre que você não tem raiva quando é confrontado pela palavra. E amanhã, traga uma Bíblia. Traga uma Bíblia. Venha. Ah, Camila, eu tenho medo de perder. Esse já é o princípio para começar a guardar. Você não vai perder, nem das mãos e nem do coração. Porque quem tem sempre a Bíblia na mão, sempre terá a palavra de Deus no coração. Quantos vão trazer a Bíblia amanhã? Digam amém. Traga a Bíblia amanhã. Edifique a minha fé. Edifique a minha fé. Se trouxer a Bíblia amanhã, mas só quem não trouxe hoje. Edifique a minha fé e maximize sua humildade. Traga a Bíblia amanhã e coloque a hashtag eu trouxe a Bíblia hoje. Só para eu saber que essa palavra encontrou um lugar muito macio e agradável no seu coração. Quem entendeu, diga amém. João capítulo 15. João capítulo 15. Quero pregar uma mensagem aos salvos nessa noite, nessa tarde. João 15. Preste atenção que você vai lembrar, quase que de cor. Quem é da época que eu preguei com a garrafinha d'água e bebi o microfone? É, irmãos, esse congresso já me humilhou muito. Eu já fui muito meme daqui, tá? Eu amo vocês, como é bom estar aqui. João capítulo 15, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Se eu posso ler e você ainda está comigo, diga eu aqui. Eu sou a videira verdadeira. Jesus que está falando isso, tá, gente? Veja. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então quem é a videira verdadeira? Jesus, vamos lá? Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Pessoal na última galeria, está me ouvindo bem? Vamos lá de novo, quem é a videira verdadeira? Jesus é a videira verdadeira. Aí ele disse, meu pai é o agricultor. Então quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Deus. Então Jesus é a videira verdadeira e o pai dele, o nosso Deus, é o agricultor. Aí ele continua e diz assim, ó: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se liga aqui que eu quero você ligado. Jesus é a videira, Deus é o agricultor. Quem é o ramo? Isso, vamos trocar para eu. Cada um aqui responde pelo seu ramo. Vou perguntar quem é o ramo, você diz eu, tá bom? Então vamos lá, quem é a videira? Isso, não confunde. Quem é a videira? Quem é o agricultor? Quem é o ramo? Isso. Aí ele diz aos ramos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, gente, você pode perder tudo que eu falei até aqui, mas não perca o verso 7 por nada, porque sua vida depende disso.
Se permanecerdes em mim, gente, é Jesus que está falando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim, grita comigo, diga assim. Diga, assim. Tá fraco, tem gente que não disse, diga assim. Veja, é uma forma. Assim. Jesus acabou de falar algo, e ao terminar de dizer isso que nós lemos aqui, ele disse, é assim que vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Como? Sabendo que meu Pai é o agricultor, reconhecendo que eu sou a videira verdadeira, permanecendo em mim. Se vocês estiverem em mim, e essa é a parte principal, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserdes e isso será feito. Então, veja, há 2 tipos de ramo na mesma videira. Um que dá fruto e um que não dá fruto. Quantos tipos de ramo na mesma videira? Quantos? 2 tipos de ramo na mesma videira. Só que um dá fruto e o outro não dá fruto. Agora veja, o que não dá fruto tem outro agricultor? Não, é o mesmo agricultor. Quem é o agricultor? O que não dá fruto, por algum acaso, está em alguma outra videira sem ser Jesus? Não, é a mesma videira. Quem é a videira? Então tem 2 tipos de ramo, e os 2 ramos estão na mesma videira. Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Aí agora eu vou te fazer uma terceira pergunta, preste atenção. Deus falha? Deus erra? Tem chance de Deus não ser um bom agricultor, gente? Não tem chance, é o melhor agricultor. E Jesus? Tem chance dele falhar? Dele errar? Então tem chance dele não ser uma boa videira para esses ramos? Não tem. Então veja, a videira é boa, ela é Jesus e é verdadeira. O agricultor é o melhor que existe, é o Criador de todas as coisas, Deus, o nosso Senhor. Enxertados agora na videira, esses 2 tipos de ramo precisam frutificar, porque eles têm o melhor agricultor e estão enxertados numa videira frutífera. Uma videira que é impossível que ela não dê aos ramos condições de frutificar. É impossível. É impossível. Contudo, Jesus, ao contar essa história, vai dizer que alguns ramos frutificam, mas que outros ramos, você é querido demais, você está dando muito fruto. Aleluia. Veja, é impossível que 2 ramos estejam, 2 tipos de ramo estejam na mesma videira e só um dê fruto. Por que só um tipo está dando fruto? E eu vou te explicar categoricamente. Eu não vou pregar mais do que 20 minutos, haja vista que já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Veja, como é que os ramos, nem categorize com os 2, pense agora na videira cheia de ramos. Como é que tem ramo que dá fruto e ramo que não dá fruto, se todos esses ramos estão recebendo do mesmo agricultor o mesmo cuidado, da mesma videira o mesmo cuidado? Eles estão recebendo os nutrientes igualmente, eles estão recebendo água igualmente, eles estão sendo nutridos igualmente. Ora, então por que um frutifica e o outro é seco? Estão na mesma terra, juntos ao mesmo caule. Por que um se salva e um não se salva? Por que um produz e o outro não produz? Por que um rompe e o outro não rompe?
Por que que um cresce e o outro não cresce? Por que que um é liberto e o outro não é liberto? Por que que um é ungido e o outro não é ungido? Por que que um é escolhido e o outro não é escolhido? Por que que um avança e o outro retrocede? Se os ramos estão na mesma videira, por quê? Aí Jesus vai dizer, Jesus vai dizer: vocês estão em mim, então todos estão nele, o que frutifica e o que não frutifica, o que cresce e o que não cresce, o que prospera e não prospera, todos estão? Até aí está todo mundo correto, porque ele diz: estai pois em mim. Só que depois ele diz: só vai frutificar, só vai prosperar aquele que permanecer em mim. Ora, Camila, mas o que não frutifica também permanece nele. Tanto permanece que tem que ser cortado para ser tirado dele, porque não frutifica. Então, o que está acontecendo? Você tem que permanecer nele de acordo com a vontade dele e não de acordo com a sua necessidade. Eu vou falar rasgado agora, que é para até quem tem 9 anos de idade vai entender. Há muitas maneiras de nós sentirmos Deus. Há muitas maneiras de nós nos identificarmos com Deus. Vou falar bem rasgado. Qualquer um aqui que não é crente, que não frequenta igreja nenhuma, que não tem relacionamento nenhum com religião nenhuma, nem mesmo a nossa, se vier para cá hoje e reconhece que Deus é o Senhor, Jesus Cristo é seu Filho, e está participando aqui do culto, ouve o louvor, sente a presença de Deus. O que é cheio do Espírito Santo sente a presença de Deus. O outro que ainda está no ambiente vai sentir também. Às vezes ele não vai saber dizer que é o Espírito Santo, mas ele vai sentir. Às vezes ele ainda não vai saber que é um movimento de Deus, mas ele vai sentir que tem algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. Quantas pessoas você já viu nesse ambiente que choram sentindo a presença de Deus, mas não são crentes em Jesus Cristo? Quantos cultos você já foi de gente que não tem a vida transformada? Pelo contrário, às vezes está na prática de um erro, mas vai ao culto, ouve o hino, se quebranta, ajuda a igreja, entrega ofertas. São pessoas que amam a Deus, e amam a Deus de verdade, amam a Deus, cuidam dos seus servos, ajudam no almoço de domingo da igreja, dão carona para pessoas que as outras pedem favor. São pessoas que nem se contaminaram com nenhuma impiedade do mundo, mas não são pessoas que ainda se decidiram completamente ao lado do Senhor. São aqueles que alguém chama de amigos do Evangelho, aquelas pessoas que vêm, que sentem Deus, que gostam desse ambiente. Vem comigo, não perde o raciocínio não. É gente que chora, gente que sabe cantar as músicas que a gente canta, gente que conhece os textos que a gente prega, gente que sabe aonde está o Salmo 93, 91, sabe aonde está o Salmo 23. É gente que quando precisa de ajuda não vai para nenhum outro lugar, vem para cá fazer campanha de oração. É gente que ainda não desceu as águas batismais, é gente que não faz parte do corpo nem do sangue de Cristo, mas quando precisa de um milagre, visita as irmãs do círculo de oração. Tem respeito, tem temor pelo sagrado, mas não toma decisão. Deixa eu te falar, essas pessoas vão continuar sentindo Deus nos cultos, elas vão continuar recebendo da palavra de Deus, e quando elas fizerem campanhas de oração, as portas serão abertas por elas e pelo justo que ora em favor delas, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Essas pessoas viverão níveis de prosperidade em Jesus. Elas compram carro e trazem a chave do carro na igreja para o pastor consagrar. É claro que se no final do culto a gente pergunta assim: quem quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Elas dizem: não, hoje não, eu não posso. E às vezes não pode porque ainda não é casada, não pode porque ainda bebe uma coisa, usa outra. Não é nenhuma outra coisa senão um pecado ou algo que, por elas temerem ao Senhor, temem afiliar-se a Ele nessas condições. Inclusive para estes há uma chance diária, porque foi o próprio Jesus que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não mandou você largar e vir, Ele mandou você vir. E aí quando você vier, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai te ajudar. A maioria dos jovens que estão aqui conhecem meu testemunho. Eu não vim para Jesus arrumadinha, eu vim de
de bermudinha samba canção, tênisinho de camurça coloche, barriguinha de fora, top, que hoje chama de cropped, né? Do piu-piu, porque quando o culto acabava eu tinha que ir pro baile. E naquele dia, o dia que eu entreguei a vida para Jesus, era o dia que o baile mudou de dia. O baile sempre era no sábado e foi pro domingo. Aí eu falei, não mãe, eu não vou não. Ela disse, você vai pra igreja? Eu falei, não, hoje não, que o baile hoje é domingo. Aí ela disse, você vai pra igreja? Eu falei, então eu vou, mas eu vou com a roupa do baile. Aí eu fui toda nada a ver pra igreja. Agora pasme, eu chegava na igreja, na hora que orava eu orava junto, na hora que pregava eu assistia a mensagem, e na hora que cantavam eu chorava a beça, gente.